Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Então, o último vídeo nós demoramos um pouquinho para finalizar, porque realmente o texto era maior, tá? Agora, nós vamos então finalizar, e talvez esse vídeo aqui seja curtinho, mas veja bem, nós vamos ler do 35 ao 41 e ver aqui o que nós podemos aprender com esse texto aqui. Veja que o título está dizendo cegueira espiritual. Qual que é o contexto? Se você olhar aqui, ó, deixa eu tirar o zoom um pouco aqui. Qual que é o contexto aqui? Você vai se lembrar a cura de um cego. Lembra daquela questão da multiplicação dos pães, do paralítico? Tudo isso é um contexto para Jesus estar ensinando, tá? Então, quando Jesus ele oferecia algum milagre, ele libertava, curava, em alguns pontos ele pegava para trazer ensinamentos para as pessoas, ou em muitas oportunidades. O que as pessoas muitas das vezes elas não percebem é que o milagre ele também nos ensina algo. Então tem pessoas às vezes que pedem milagre por pedir. Eu falo muito para as pessoas isso, olha, só precisa de milagre, irmãos, quem passa por muita necessidade. Se você não tem necessidade de algo, não tem por que você ficar pedindo a Deus um milagre. Se você pedir um milagre, você está falando assim, Deus, eu quero passar por uma necessidade de saúde, familiar, financeira, sei lá. Aí sim você vai ver o milagre. Já viu? Bom, eu não me lembro agora, né? Não me lembro agora. Posso estar enganado. Mas você vai ver que Deus ele não opera milagre em quem já tinha abundância, tinha saúde, tinha família organizada. Deus não operava milagre nesses casos. Deus operava milagre quando havia necessidade. Então, analise bem a sua vida para que você possa realmente orar da forma correta. Quando você fala assim, Deus, faz um milagre na minha vida, eu quero viver milagre todos os dias da minha vida, é melhor você falar, Deus, me usa para operar milagres todos os dias da minha vida, aí sim. Agora, quando você olha só para você e fala assim, eu quero viver milagres na minha vida todos os dias, você está falando assim, ó, me coloca para passar no estreito, passar dificuldade, alguma coisa, aí eu vou ver um milagre. Então, tem essa sabedoria. Então, veja que aqui, Jesus ele vai tratar sobre a cegueira espiritual. Aqui é a cegueira física e aqui é espiritual. Então, vamos lá. Jesus viu que o haviam expulsado. Aqui, ó, eles expulsaram ele aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Jesus viu que havia expulsado. E ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Essa expressão é interessante, ó. Filho do Homem significa aqui o Filho de Deus, tá? Quando você lê, por exemplo, Mateus, também vai ter expressões parecidas, Filho de Deus, Filho do Homem. Sempre vai ter essas expressões mais parecidas com isso aqui. Isso aqui significa o Cristo, tá? O enviado, de forma bem simples aqui. Essa expressão é como se fosse não é filho de homem, tá? Filho do homem, ok? Então você vai ver muito isso aqui. O reino dos céus, reino de Deus. Então você vai ver muito essas expressões aqui, tá? Então você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Então Jesus agora está conversando e veja que essa é uma das poucas conversas que Jesus tem com ele depois que ele é curado. Eles não se encontraram, olha que interessante. Tanto que esse homem não viu Jesus, ele não conhecia. Então no 37 ele disse Jesus, você já o tem visto, ou seja, você já tem visto. É aquele que está falando com você. Que forte, hein? Então veja que esse homem não conhecia Jesus, não se lembrava nem da voz dele, e não conhecia ele visualmente. Tá? Mas ele tem a oportunidade aqui de ver face a face aquele que o curou. Isso é poderoso, porque esse homem aqui agora, ele está vendo quem deu para ele essa visão. Ah, mas o que isso significa para a minha vida? Meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós o veremos um dia também face a face. Eu te pergunto, você já viu Jesus visualmente? Não. Você sente ele? Sim. Você conversa com ele? Sim. Você o ouve? Sim. Você o percebe? Sim. Mas você já ouviu? Não. Mas a palavra de Deus diz que um dia nós o veremos face a face. Aquele que nos curou. Então, se você tiver que olhar para esse texto hoje, você pode olhar e falar assim, amém, Senhor. Essa é uma palavra que eu tenho.
essa é uma palavra que Deus ele nos faz lembrar, tá? E veja que aqui ele não está dizendo necessariamente sobre o futuro, mas ele nos faz lembrar algo que aconteceu fisicamente, que nos faz lembrar de algo espiritual, tá? Versículo 38, então, diz assim, olha: então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Essa expressão, o adorou, provavelmente quer dizer que esse homem disse, eu creio, e se ajoelhou diante de Jesus. Ok? Porque quando diz isso aqui, essa expressão, o adorou, se prostrou. Você vai ver isso no Antigo Testamento, quando havia alguma manifestação de Deus. Você vai ver isso no Antigo Testamento quando havia quando Deus aparecia aos homens, por exemplo, você vê que esses homens, eles adoravam. Adoravam como? Se prostravam. Você vai ver isso, por exemplo, em Apocalipse, quando João, ele também faz isso, ele se prostra. E há um momento que ele se prostra diante do anjo, por exemplo, ou diante da visão que ele tem, e o anjo fala, ó, se levanta, se coloca de pé. Então, essa expressão aqui, o adorou, pode sim se referir a ter se prostrado. Então, talvez a sua Bíblia esteja até dizendo isso. Então, esse homem o adorou. Porque ele disse, eu creio, sim, eu creio, Senhor. Versículo de número 40, diz assim, olha: disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então está vendo que aqui Jesus usa todo esse acontecimento para poder levar uma parábola. E parábola é o que, gente? Parábola é usar alguma questão ali próxima dele e levar um ensinamento. E quando ele diz isso aqui, eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quer dizer que aqueles que enxergam fisicamente se tornariam cegos? Não, não necessariamente. Mas o que ele está querendo dizer, você já entendeu. Aqueles que se dizem, ou aqueles que enxergam, falam, não, eu sei das coisas, eu sei a verdade, Jesus está falando assim, ó, vão ser confundidos. E aqueles que dizem, olha, eu preciso ver, eu quero ter essa experiência, eles vão ver. Veja que aqui, então, Jesus está dizendo isso. Então, alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Aí Jesus responde, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque esses homens aqui, ó, fariseus, eles diziam o quê? Que eles podiam ver. Eles conheciam a Deus. Eles tinham a lei de Moisés, eles conheciam a lei de Moisés, eles tinham a verdade, possuíam a verdade. Então Jesus está fazendo aqui uma acusação e dizendo, olha, se vocês fossem cegos, não teriam culpa, vocês seriam ignorantes. Mas pelo fato de vocês dizer o tempo todo que sabem, que veem, que conhecem, vocês são culpados. Vocês, aqui ó, a culpa de vocês permanece. Então quer dizer que se eu quiser que a minha culpa não permaneça, ou que a culpa não permaneça sobre mim, o que eu preciso ser diante de Deus? Eu preciso ser um cego. Como assim ser cego? Ser humilde. Falar, Jesus, abra os meus olhos que eu quero ver. Eu preciso ver. Isso é humildade. O reino dos céus pertence aos humildes, aos quebrantados de coração. Então, aqui Jesus está trazendo essa alusão porque esses homens eram soberbos. Mas o reino dos céus pertence aos humildes. Ok? Lembra daquele cego dizendo assim, olha, filho de Davi, tem compaixão de mim? Abre os meus olhos, né? E a música até diz, faz as escamas caírem. Então, a nossa humildade precisa estar aqui. Eu não ser soberbo a ponto de dizer, eu sei demais, eu entendo, eu conheço, porque aqui a culpa permanece. Mas se eu for cego, e quando eu falo cego aqui, não é cego espiritual, mas se eu for humilde e clamar por cura, aí eu não serei culpado, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma parábola, tá? Jesus está aqui fazendo
uma parábola realmente para que aqueles que se dizem entender não entendam e aqueles que não entendem possam entender a mensagem. Ele faz isso várias vezes, não tanto aqui em João, tá? Mas em Mateus e Lucas, por exemplo, mas não tanto aqui em João. Usar essas jogadas com as palavras, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. E talvez você pense assim, mas o que esse texto aqui vai me ensinar? Veja bem, Jesus aqui pegou todo esse ensinamento para mostrar a cegueira espiritual dos fariseus e mostrar que aquele homem agora, ele estava vendo, tá? Ele estava vendo o Filho de Deus. Você tem visto o Filho de Deus? Você tem tido esse contato com o Filho de Deus? Ou você se diz que enxerga, que vê, mas não vê? Onde que está essas aplicações na nossa vida? Aquelas pessoas, por exemplo, que dizem, olha, eu não preciso congregar, por exemplo. Eu não tenho necessidade de congregar, eu congrego na minha casa. Essas pessoas estão assumindo, então, diante de Deus, que elas são suficientes, elas conseguem se manter. Aquelas pessoas, por exemplo, que se dizem, olha, eu não preciso perdoar. Deus é quem perdoa. Eu não perdoo. Essas pessoas estão dizendo, então, eu sei das coisas. Eu entendo. Mas aquelas pessoas que dizem, olha, Deus tem misericórdia de mim, eu não tenho encontrado força para congregar, não tenho encontrado força para poder perdoar, eu vou perdoar mesmo sem minha vontade. Senhor, eu tenho realmente as minhas limitações, as minhas dificuldades, essas pessoas é que vão ver. Mas as que se dizem ver, elas não verão, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com Deus, Deus abençoe sua casa, até a próxima, tchau, tchau.